O homem tem uma missão: desenvolver máquinas que leem os pensamentos. Já houve avanços importantes, mas estamos próximos de controlar a mente? É possível que os hackers do futuro consigam espionar dentro de nossas próprias mentes? Sim. Vamos apresentar uma máquina que em breve poderá ler a mente de um terrorista antes que ele ataque. Um homem que faz uma chamada telefônica só de pensar em fazê-la. E pessoas que dizem que seus pensamentos já estão sendo controlados por uma força estranha. Uma vertente possível do controle da mente seria uma espécie de roubo de pensamento. Essa tecnologia pode impulsionar a mente a fazer coisas incríveis. Vem aqui, eu quero te ver. Ou nos programar para fazermos coisas contra a nossa vontade. A barreira entre ciência e ficção científica está desaparecendo. Esta série investiga como o impossível torna-se possível e o que isso pode significar no futuro. Ler e controlar a mente de uma pessoa talvez seja o único poder que não queremos revelar a ninguém. Imagine um mundo em que se pode ler os pensamentos do chefe, ou saber as intenções do pior inimigo. Ou controlar a mente de uma pessoa a ponto de transformá-la em uma espécie de zumbi. É um poder tirado direto das páginas dos quadrinhos. E talvez o personagem mais famoso com essa incrível habilidade seja o Professor X, fundador e líder do X-Men. Usando seu poder de telepatia, ele pode ler, controlar e influenciar a mente das pessoas como quiser. Hollywood mostrou outro controle da mente. O filme de 1962, Sob o Poder do Mal, mostrou como um soldado podia ser controlado remotamente quando os comunistas realizavam uma lavagem cerebral durante a Guerra da Coreia. Depois de voltar para casa, ele é um assassino inconsciente programado para matar um candidato presidencial americano. Um plano assustador e que parece praticamente impossível. Será que podemos realmente assumir o controle dessa massa enrugada e misteriosa na nossa cabeça que chamamos de cérebro? Isso é impossível. Preparou uma lista do que seria preciso. 1. Descobrir como o cérebro processa a informação. 2. Desenvolver a tecnologia para espionar e até mesmo roubar os pensamentos. 3. Aperfeiçoar os meios para controlar remotamente as ações de outra pessoa. Controle da mente. Agora, em segredo e em público, os cientistas trabalham no primeiro passo para ler a mente. Mas como? A complexidade do cérebro supera o de qualquer computador existente. Há aproximadamente 100 bilhões de células nervosas ou neurônios no cérebro humano. Quase tão numerosos quanto as estrelas na Via Láctea. Cada uma dessas células tem uma carga elétrica negativa no interior da célula e uma carga positiva ao longo da parte externa da membrana celular, criando uma pequena bateria elétrica. Pense nisso como um software do cérebro. O mecanismo de busca mais sofisticado do mundo. Dentro de nossas cabeças, as células nervosas estão envolvidas em uma espécie de conversa telefônica. Uma fala com a outra, que fala com a outra, e à medida que a informação é passada, cada neurônio escuta seus vizinhos, dando origem a um processamento de sinal cada vez mais complicado dentro do nosso cérebro. Mas o primeiro passo crucial para entender como o cérebro processa a informação permite ouvir essas milhões de conversas telefônicas que ocorrem ao mesmo tempo. Acredite ou não, quando a informação passa pelo cérebro, os impulsos elétricos entre os neurônios podem ser ouvidos. Esse é o som de um neurônio do cérebro. Então podemos literalmente ouvir os pensamentos, mas como traduzimos esses sons para saber o que a pessoa está pensando? Na Universidade de Brown, estão trabalhando com minúsculos chips de computador que podem ser implantados no cérebro para transmitir impulsos do neurônio a um computador para que a mente seja interpretada. É como ligar o iPod a um computador e baixar música. Os cientistas agora conseguem ligar o cérebro a um computador. E o objetivo é ajudar os deficientes mentais. Essa é a última geração de sistema de sensores. O Dr. John Donahill é o diretor do Instituto de Ciência do Cérebro na Universidade de Brown.
E ele desenvolveu uma tecnologia impressionante que conecta o cérebro a um computador. É uma cadeia de eletrodos do tamanho de uma aspirina infantil. São 100 eletrodos colocados na superfície do cérebro. Esse minúsculo chip monitora 100 neurônios diferentes em ação. E o padrão de ativação é exibido em um gráfico. Esses picos, esses impulsos elétricos, sabemos que é uma linguagem do cérebro, um sistema de comunicação rápida para o cérebro. E se houvesse uma máquina que pudesse quebrar esse código e interpretar o que significam esses picos? E existe. Ela se chama BrainGate e foi desenvolvida pelo Dr. Donahue. Para que funcione, o minúsculo chip que ele está segurando é implantado no cérebro de uma pessoa. O chip capta impulsos elétricos e seu software interpreta as ações que uma pessoa deseja executar. Essencialmente, o chip pode ler os pensamentos de uma pessoa, muito parecido com um computador capaz de reconhecer a voz e interpretar o que se diz. Em uma das raras vezes em que será testado na TV, o Dr. Donahue preparou um experimento para demonstrar a incrível capacidade do BrainGate. Ele coloca o chip no couro cabeludo e se senta diante de um computador que possui o software BrainGate. Um braço, simulando o braço do Dr. Donahue, aparece na tela. Também aparece uma bola. O desafio? Usando apenas os pensamentos, o Dr. Donahue tentará controlar o braço para alcançar a bola e movê-la. Essas são imagens em tempo real dos impulsos elétricos dentro do cérebro do Dr. Donahue, enquanto o chip escuta seus pensamentos. Sua mente está pedindo que o braço se mova. Depois de alguns instantes, o braço obedece. Ele lentamente desliza pela tela, alcança a bola e a move suavemente. Surpreendentemente, o Dr. Donahue moveu o braço apenas com o pensamento. O Dr. Donahue anseia pelo dia em que uma pessoa com movimentos reduzidos consiga tocar um piano sem realmente encostar nele. Ou digitar em um computador sem usar as mãos, embutir um chip no cérebro e um na máquina, e tudo isso pode ser feito sem fios. Nosso objetivo é, um dia, tentar replicar todas as funções que executamos normalmente, como tocar um piano com as mãos, captando os sinais do cérebro e encaminhando-os para o mundo exterior através de processadores de sinais que simulam o sistema nervoso. Claro que, se fizermos isso, significa que compreenderemos como funciona o sistema nervoso. Quando essa tecnologia for aperfeiçoada, a leitura de ondas cerebrais será tão comum quanto uma conexão sem fio no computador? Conseguiremos ouvir os pensamentos de uma pessoa quando quisermos? Buscamos criar um mundo onde o homem possa controlar a máquina através dos pensamentos. Mas se pudermos controlar uma máquina, essa máquina também poderá nos controlar? Poderíamos nos tornar robôs humanos que são controlados por implantes que traduzem nossos cérebros e escravizam nossos pensamentos? É esse o mundo que queremos? Porque é uma realidade. Pesquisadores da Universidade de Pittsburgh pesquisam o modo como os neurônios funcionam para criar uma linguagem coerente do cérebro. A compreensão dessa linguagem misteriosa é um passo crucial no desenvolvimento de máquinas que obedecem aos nossos pensamentos, mas também de máquinas que podem controlar nossa mente. A equipe desenvolveu um experimento para testar a tecnologia de controle da mente que estão desenvolvendo, e que um dia poderá permitir que nossos pensamentos controlem membros robóticos. É uma experiência que leva a pesquisa do Dr. Donahue um passo adiante. Eles implantaram um chip no cérebro de um macaco. Fora de seu alcance está um braço mecânico de 15 quilos, cerca de 3 vezes o peso do macaco. A única coisa que liga os dois é o implante no cérebro do macaco. Será oferecido alimento ao macaco. O desafio? Usando apenas os pensamentos, o macaco pode controlar o braço mecânico para pegar a comida?
Então, o que estamos fazendo é gravar a atividade do cérebro do macaco. Pegamos esses sinais e o enviamos para um computador em uma sala diferente. O computador interpreta esses sinais e gera comandos para que este braço se mova. O que o macaco tem de fazer é aprender a modular a atividade neurológica para fazer o braço robô se mover como o macaco quiser. E aqui ele quer que o braço se mova até o marshmallow que estamos oferecendo. Ele opera o movimento do braço, fecha a garra sobre o marshmallow, o traz até sua boca e abre a garra para comer. Da mesma forma que o Dr. Donahue usou a mão na tela para mover a bola, o macaco mostra o poder da mente para controlar um objeto. Mas o mais surpreendente é que a mente do macaco pensa que o braço mecânico é seu braço. Quando vemos o macaco lambendo a mão, ele está lambendo a mão porque há resíduos de marshmallow de um teste anterior feito com essa mão. E então, o macaco decide que em vez de pegar o outro marshmallow, ele prefere lamber a mão. É como uma criança que lambe as próprias mãos quando ainda tem resto de algum doce. E nós consideramos que isso seja um sinal de encarnação em que o animal está tão à vontade com o dispositivo que o considera como parte de seu próprio corpo. Quando a linha entre mente e máquina desaparece, podemos imaginar aplicações futuras. Imagine uma espécie de super soldado no futuro. Eles podem estar ligados a outros soldados ou ao quartel-general para que possam praticamente receber ordens através da telepatia. Seria fantástico se um dia nós pudermos interagir com as máquinas diretamente para não termos que olhar para as telas e assim navegarmos na internet, ligando alguma coisa na parte de trás das nossas cabeças. É possível que os hackers do futuro consigam espionar dentro de nossas próprias mentes e assim descobrir nossos segredos. Será que precisaríamos criar algum tipo de firewall mental para impedir que outras pessoas entrem nas nossas cabeças? Esse dia pode estar se aproximando, pois já podemos enviar uma mensagem de texto só de pensar nisso através de um chip implantado no cérebro. Mas talvez nem precisemos do chip. Uma empresa já está desenvolvendo uma tecnologia portátil que pode interceptar os pensamentos sem implantes cirúrgicos. O áudio é um pequeno sensor que fica sobre a superfície da pele, acima das cordas vocais, e capta a atividade do sinal que o cérebro envia para as cordas vocais quando nós falamos normalmente. Mas no caso do áudio, o sensor ele é tão sensível que não requer que a pessoa realmente fale para reproduzir uma conversa. Callahan projetou um sensor que pode ler os sinais do cérebro. Mas como? O cérebro é o centro de controle da fala. Quando nos comunicamos, o cérebro indica à boca o que dizer. Assim, a fala é formada pelos pensamentos enviados a nossas cordas vocais através de sinais nervosos que são convertidos em palavras. Como o áudio é projetado para pessoas que perderam a capacidade de falar, ele é usado em volta do pescoço e colocado sobre as cordas vocais, onde as terminações nervosas emitem os sinais associados à fala. Por exemplo, quando pensamos em dizer laranja, o cérebro envia a mensagem para a laringe, mesmo que não exista laringe ou ela esteja danificada. O áudio capta o impulso nervoso e um pequeno computador traduz o pensamento na palavra laranja. Nada precisa ser implantado. O sensor apenas deve estar na superfície da pele, perto dos nervos. É um avanço enorme. A capacidade de ler pensamentos do áudio tem profundas implicações. Para uma vítima de paralisia, significa comandar a cadeira de rodas sem a necessidade de pronunciar as ordens. O assistente de Callahan faz uma demonstração. Com o dispositivo preso sobre a laringe e conectado ao computador que comanda o motor da cadeira, ele faz a cadeira de rodas se mover usando apenas os impulsos elétricos do cérebro.